Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 18 de julho, e o tema do estudo de hoje é Fé em meio ao fogo refinador. O texto bíblico, que é a base do nosso estudo, está em Hebreus, capítulo 11, no verso 27. E nessa passagem bíblica, nós aprendemos o seguinte: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Uma coisa é estar na batalha, outra coisa é nem sequer ver as forças arregimentadas nessa batalha. Em certo sentido, é com isso que nós cristãos estamos lidando. Sabemos que as forças estão aí, podemos senti-las em nossa vida e, contudo, temos que avançar pela fé, confiando naquele que é invisível. Mesmo em meio a provações terríveis, Jó confiou no Senhor. Apesar de tudo, ele estava determinado a resistir. No livro de Jó, do capítulo 23, do versículo 1 ao 10, nós encontramos a essência da luta de Jó. E uma coisa que a gente aprende aqui é, mesmo em meio a provações terríveis, Jó confiou no Senhor. Apesar de tudo, ele estava determinado a resistir. E uma das coisas que o mantiveram perseverantes foi o ouro. Não uma medalha de ouro. E, em vez disso, ele olhava para o futuro e percebia que, caso se entregasse a Deus, sairia refinado como ouro. Não é dito quanto Jó sabia a respeito do que estava acontecendo por trás das cenas. Independentemente do quanto foi ocultado, ele resistiu ao fogo refinador. E eu te pergunto, você tem medo do fogo? Você se preocupa com o calor que as circunstâncias geram? Talvez, como no caso de Jó, o calor parece inexplicável. Pode ser a dificuldade de se ajustar a um novo emprego ou a uma nova casa. Pode ser que você tenha suportado maus tratos no trabalho ou mesmo dentro da sua própria família. Pode ser enfermidade ou prejuízo financeiro. Embora pareça difícil de entender, Deus pode usar essas provas para refiná-lo e purificá-lo e revelar sua imagem em seu caráter. Para Jó, ser provado para se tornar como ouro foi considerado um incentivo, algo em que ele devia fixar os olhos, e isso lhe ajudou a passar pelas dificuldades. Tudo foi um poderoso testemunho de seu caráter, visto que em meio à dor e sofrimento, ele pôde perceber o processo de purificação. Além disso, embora não compreendesse muita coisa, Jó sabia que essas provas o refinariam. E se é possível resumir o estudo de hoje numa frase, eu digo o seguinte: toda dificuldade no final é para fazer com que nos tornemos pessoas melhores, mais semelhantes a Deus, resistentes, que tenhamos uma força que não só nos transforme, que não só nos ensine a ser confiantes em Deus, mas mostre para os outros o quanto vale a pena confiar em Deus. Mais de 2000 anos depois, nós ainda estamos aprendendo com o testemunho de Jó. Veja como esse testemunho de resistência, de confiança em Deus é poderoso. Ultrapassa os limites do tempo. Agora imagine se você permanecer fiel a Deus. Imagine se você entender que a dificuldade que você passa é um momento de provação, é passageiro. Imagine se você não desistir. Deus vai fazer o impossível. Deus vai suprir. Deus vai, no final de tudo, salvar. Ele só quer que você confie nele. Tome essa decisão, de que aconteça o que acontecer, você vai confiar em Deus. E ao terminar nosso estudo, eu deixo aqui o texto bíblico de hoje, a nossa leitura do ano bíblico, que está em Eclesiastes, do capítulo 1 ao capítulo 4. Um grande abraço. Que Deus, nosso Senhor, lhe abençoe muito e, com a permissão dele, nos encontraremos em nosso próximo estudo.